vela, traz a gaita, a daga e o berro. De repente dá ferro com ferro, que o mais calmo por nada atropela. Olá, rapaziada. Hoje vamos estar conversando com o músico Gabriel Hortaça e falar um pouquinho da bela cultura gaúcha. Espero que você curta essa entrevista e, se puder, claro, vocês puderem, se inscrevam no canal. Confira aí. Hoje é um dia muito especial, né? Principalmente para mim, porque vou contar esse comecinho de bate-papo que nós estamos recebendo o Gabriel Hortaça. É uma história muito bonita, né? Ele com seu velho chimarrão, que para não perder o jeito gaúcho. Eu, um dia aqui em São Paulo, eu estou falando da capital paulista e o Gabriel está falando das missões. Ele vai contar um pouquinho dessa história, como é que surgiu tudo isso. Agora, para mim, surgiu e no estúdio eu estava recebendo o Sérgio Reis. E ali o papo foi rolando, falando das histórias dele, do Sérgio Reis. Aí, no momento ele falou assim para mim, você está comentando sobre por onde eu passei, não somente no Brasil, mas como fora, tal. Mas uma coisa que me marcou muito, o grandão lá, o Sérgio me falou, o Sérgio Reis, ele falou assim para mim, Moreno, que me chama de Moreno, né? Edilson Moreno. Você já viajou pelas missões? Eu até então, falei, olha, eu já vi falar que é um local muito bonito, tal, que é do Rio Grande do Sul, tal, mas eu nunca tive a oportunidade de ir até as missões, mas Porto Alegre, alguns lugares de próximo de Porto Alegre já, enfim, né? Tive gravando algumas cavalgadas ali na beira da praia, das meninas, das gurias, que é o encontro das gurias ali, né? Eu tive também ali perto de Vacarias, não lembro o nome da cidade, um lugar muito frio, que não tem noção. Aí ele falou, você precisa conhecer as missões. O dia que você tiver com sua equipe gravando as missões, você não pode deixar de conhecer e bater um papo com uma família que é sensacional. Eu fiquei curioso com aquilo. E ele me deu um exemplo que até hoje eu não esqueci e guardei para mim. Falou, olha, Pedro Hortaça, presta atenção no seu nome e a família. É o homem que para mim, considero ele como a bandeira do Rio Grande do Sul, né? É como se fosse Tonico Novo para nós, lá no Sul. Então, eu tive em Porto Alegre e a gente esteve num evento lá, mas aí tocaram no assunto de novo do Pedro Hortaça. Aí eu falei, puxa vida, uma próxima oportunidade que eu tiver, vou conhecer um pouquinho isso. Aí nós pegamos aqui com a equipe um avião, descemos em Santo Ângelo, tudo começou aí, né? Que para você chegar lá, você tem que descer em Santo Ângelo, a não ser que tenha, por avião, tô falando, né? A não ser que tenha outro local que dá para descer de avião, desconheço. A não ser que você É, desça em Porto Alegre se sobe de carro, né, Gabriel? Santo Ângelo? Santo Ângelo Isto, é bem pertinho. bem pertinho. Aí nós fomos, eu conheci o Pedro Tassi. E a gente gravou umas cabeças, mostrando todas aquelas coisas bonitas das missões, e fomos ali em São Miguel das Missões. E ali a gente conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro Hortaça, né? O Pedro Hortaça nos recebeu como um bom gaúcho, um pai de família que eu jamais esqueci dessa figura. E ali conversamos, ele nos recebeu muito bem com a equipe e tal. Passamos algumas horas ali conversando e nunca mais esqueci. Fiquei apaixonado por essa família Hortaça, que tem é só músico. Tem o Gabriel, começa pelo pai, vem pela mãe, Dona Rose, vem pela. Quem que é mais velho, o Gabriel? Você ou a Marinita? É o meu irmão que é mais velho. E não parece, tá vendo? Ele parece ser mais novo, né? Enfim, tem a Marianita, a mãe, e ele também, o que é o irmão. E ali conversamos. Sim. E ali, todo local que eu vou, falo dessa família, né? Eles são é uma bandeira, na verdade, do Rio Grande do Sul. Mas eu, pelo meu tamanho, 1,90 m, acho que eu já falei demais, né? Então, Não, eu gostaria que o Gabriel contasse um pouquinho da sua história, desde guri, desde moleque, conforme a gente chama aqui no Sudeste. Lembrando, estamos conversando com o Gabriel Hortaça,
Ele está falando das missões. Quero que você fale de onde você está, como foi o início de tudo isso, desde guri, como é que surgiu a banda e como é que está o momento agora, o projeto. Isso nós vamos conversando nesse decorrer desse papo gostoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, lá do início. Mas é um prazer, amigo Edilson Moreno, de estar dando essa entrevista para ti que tem esse cuidado com a nossa cultura da terra brasileira, que é as raízes, né? Como tu disseste há pouco, o Tunico e Tinoco, né? É raiz do Brasil. E também vou aproveitar para mandar um abraço que eu conheci o Sérgio Reis, eu conheci aqui quando estava acontecendo até a Feira Expo Inter, Isso. acontecendo a maior feira da América Latina aqui em Rio Grande do Sul. E lá eu conheci o Sérgio Reis, muito simpático, ele muito gente boa. Eu tinha 12 anos de idade, já faz muitos anos. Mas eu nunca me esqueço da altura dele, né, que ele é muito alto, né? E aí ele conversava com meu pai, até perguntou sobre o Noel Guarani, que é o Sim. outro tronco missioneiro junto com meu pai, né? E aí ele foi visitar o Noel Guarani lá em Santa Maria. E então é um prazer estar falando para ti, Edilson, e para teus milhares de telespectadores na internet, no teu canal, né? No YouTube. Mas antes, eu quero voltar. Se escapou, mas não vai escapar, não. Quero que você fale um pouquinho da infância que você teve junto aí. Você está falando de onde? Nesse momento, você está falando de onde? No Rio Grande do Sul, Missões, aqui é onde eu nasci, tem 400 anos de história. Começou há muitos anos atrás, aqui com os padres jesuítas que trouxeram a cultura, e aqui já existia a cultura do índio, né? Verdade. A cultura do cacique, de toda a América Latina já existia, né, habitante. E aí, mas eles criaram as reduções. E aí foi Santo Inácio de Loyola com a Companhia de Jesus, que é uma parte da igreja que procura cuidar muito dessa parte, né? E aí fundaram primeiro no Paraguai. E aí tem missões, tem no Paraguai, tem na Argentina e no Brasil. E era uma potência, e é um exemplo da humanidade, as missões. Que aqui, há 400 anos atrás, ensinavam música para as crianças, tu imagina Olha, como eles estavam na frente, confeccionavam os instrumentos musicais para eles mesmos tocar. Eles foram aprendendo, né, com o tempo, né? E aí eram grandes músicos índios, né? E aí juntou a cultura europeia, que depois veio daí a gaita, veio mais tarde, né? Primeiro o violão, a harpa veio primeiro. E aí fundiu essa musicalidade tão linda que tem, e aí o meu pai, juntamente com o Jaime Caetano Brau, Noel Guarani e Senair Maicá, criaram essa música, essa maneira de cantar, não só para dançar, é uma música para refletir, para escutar a música, que tem mensagem. Então isso é muito importante, passar uma mensagem para o povo, né? Ensinar através da música. E aí o meu pai tem quantos anos? 65 anos de carreira já. nossa. E eu comecei muito pequeno com ele, né? Com 8 anos de idade eu já comecei a fazer show, sair. Mas eu comecei a aprender com 6 anos de idade aqui com Olívio de Matos, um professor meu que já é falecido, já, que me ensinou a tocar gaita. Inclusive vou pegar que eu vou tocar uma já pro pessoal, vou tocar um pedaço de uma música pro pessoal que estão escutando, né?
Essa música aqui é minha, de minha autoria, né? No Galpão, o nome dessa. Você tinha 6 anos de idade, conforme você falou, aí para frente, Sim, 6, 7 anos, 8 anos de idade para frente, seguindo carreira. O seu pai, por exemplo, seu pai é nascido aí mesmo, né, nas Missões, é isso, Gabriel? é no interior aqui de São Luís, Pontão, Santa Maria. Era um distrito, o primeiro distrito da cidade aqui. E daí ele nasceu lá fora e vieram registrar ele aqui, né? Porque o cartório era aqui, né? Mas ele nasceu lá, né? Com parteira, que antigamente diziam, né? Nasceu em casa, né? E você nasceu com parteira ou não? Não, nasci no hospital. É, Ou é seu, onde existia a Bailando do Tiburcio, ah, sim, que ele fez a música dele mais famosa, que tem uma das mais famosas, Bailando do Tiburcio. assim, já ouvi. Muito linda, por sinal. Ah, como é que surgiu a sua mãe sempre foi dona de casa, é isso? Não, ela sempre foi visionária. Minha mãe teve sempre inteligência Não, mas eu digo, o que para eu digo, o que eu vender o digo é o show. seguinte, o que eu digo é o seguinte, ela sempre foi uma mãe de casa, cuidando da família, mas tinha uma mente totalmente aberta para isso, né? Claro, era uma empresária. Sim, até Ela que hoje. vendia até hoje, empresária, né? E a minha mãe brinca muito que no começo é difícil, né? A coisa quando casaram, né? Meu pai casou, tinha uma idade, já tava, a gente tinha uma casa, um terreno, tudo, coisa. Mas não era lá que começando a vida, né? Bem novo, né? E a minha mãe conta que uma vez foi era tipo de um empresário, um homem lá de Santa Catarina veio aqui para contratar o meu pai. E aí o homem chegou num carrão, coisa mais linda, ali, na frente da casa. E eu e o Beto era bem criança, nós foi em 86 por aí. E daí o senhor desceu e foi sentar para conversar e para tratar do show, né? E aí a minha mãe foi olhar lá, a única coisa que o gaúcho chega é dar um chimarrão, né? Aham. A primeira coisa é um mate, Sim, claro. E não e pode, daí não tinha erva, e não pode recusar, né? Segundo os gaúchos, não é não isso? pode recusar. E daí não tinha erva, tu acredita? Aham. Tinha terminado a erva mate. E aí a minha mãe foi lá numa tia, numa irmã do meu pai, que era mais bem pobrezinha, ela bem humilde, assim, e ela tinha uma cevadura, minha mãe encheu a cuia de mate, 2 quadras, e veio subindo para trazer o mate. E daí o senhor, né, no começo não é fácil a coisa. E daí depois tinha o senhor foi sentar, esse empresário, sentou num banco, num sofá, era meio velho o sofá, né? Aham. E aí o senhor sentou naquele sofá e quase se descadeirou. A hora que ele foi levantar, assim, então tá, tô indo, senhor. E aí levantou e deu uma dor na coluna. E aí no começo é a coisa, o pessoal não imagina, né? Porque o artista tem que investir muito na carreira, né? Tem que investir. Tem que investir. O meu pai sempre falava, tinha um músico que já falecido, que ele não gostava de dar CD e disco, na época do disco, né? Para Sim. as rádios, para o secretário de cultura, para um prefeito, dá, né? Sempre dá. Meu pai já deu muito disco e CD, né? A vida inteira, Sim. né? Então é um investimento. O músico tem que acreditar no neto, senão não vai. Agora, você está falando essa questão de CDs, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, né? Mas hoje, se for depender de CD, É, muito pouco, né? que ponto nós chegamos, né, Gabriel? Mas a tecnologia que aproxima a gente que é muito importante, né? É importante porque, veja bem, eu estava conversando ontem com 2 meninos aqui do interior de São Paulo, da cidade de Bonfim Paulista. É uma dupla, são gêmeos meninos, são muito bons, eu conheço também, desde quando eu tinha 8, 9 anos de idade, né? Estava entrevistando eles aqui, eles estavam lá no interior e eu estava aqui em casa conversando. E, e é isso que você está falando. Se for depender hoje de CD, complicado. Complicado porque Sim. hoje. E tem um detalhe, né? E às vezes acontece do camarada te oferecer, por exemplo, o
pendrive. Já está superado. Agora, o Sim, CD também já ficou superado. Mas veio a internet, conforme você está falando, e é do conhecimento de todos nós, que o que acontece? Ele está dando muito mais visibilidade do que a própria mídia, a TV, na verdade. É isso mesmo? muito. É a nível mundial, né? Porque a pessoa está lá no Japão e pode escutar uma música tua, né? Verdade, verdade. Impressionante a facilidade com a internet, né? Você foi um. Tem Você gente foi, pode que continuar, dá pode continuar. aula, tem pessoas que dão aula aí, né? Através da internet, dando aula de instrumentos musicais, tudo, né? Sim, Falando como se estivesse aqui, né? Tecnologia, né? verdade. Você foi um bom Isso é filho? muito bom. Você foi um bom filho? Ah, sim. Eu estou falando de criança, de jovem, pequeno, de guri. Ah, fui muito arteiro, né? Eu era muito baixo. Eu e meu irmão junto, imagina, dois piá, né? Nós queria bastante jogar bola, porque criança, né? E aí, às Normal. vezes, tinha que ensaiar, às vezes, e meu pai nunca forçou nós, nunca. Foi sempre Não, natural, sabe? Foi sempre natural ele deixando, assim. sim. E aí, até que eu peguei e comecei a arrastar a gaita, essa gaita aqui que tem. E era a gaita de show, que o gaiteiro tocava no show do meu pai, né? O outro, o Dedé Cunha. E aí, meu Uh, pai, vai me estragar a gaita com uns 4, 5 anos de idade, piazinho, arrastando. nossa. Daí ele comprou uma gaitinha pra mim e me deu, daí eu comecei a pegar daí. Aí gostei dele, viu? Eu ficava na frente do som, eu botava tocar uma música, um toca-disco ali, ficava tocando de atrás, né? Saía tocando em si, sem saber, né? Daí meu pai viu que eu tinha o dom para música, me levou no professor Olívio de Matos. E no primeiro momento, assim, ele disse: Eu acho que não, esse guri não vai aprender. Ele falou. E o meu pai: Não, mas eu tô sentindo que ele tem dom. E ele: Não, mas então eu vou tentar, vou. Traz ele amanhã aqui. E o E daí professor, o. e o É, professor daí meu escuta. professor já. Claro, eu tirei 2, 3 músicas numa semana. Ele se apavorou de ver, né? Mas E aí, ele, na verdade, ele. ele se arriscou, esse professor, né? Porque para discutir com o teu pai precisa saber mais, né? E ele era mais velho que meu pai, conhecia também. Ele ensinou um monte de música. Os maiores músicos que tem aqui antigamente, ele passava pela mão dele, os gaiteiros. E aí ele era muito querido aqui, muito gente boa. Hein? E ele Aham. afinava a gaita de ouvido com a boca. Afinar a gaita de ouvido, entendeu? Coisa mais difícil que eu acho até hoje de ver como é que pode, né? O ouvido tem que ser perfeito. Ele mesmo assoprava e riscava em cima Sim. da paleta da gaita. E ele criou uma coisa aqui também, que é o que meu pai sempre comenta, que tinha umas gaitas famosas, toda esquina, que é as gaitas mais famosas que todo mundo tem. Os Bertucci, os irmãos Bertucci tocavam, toda esquina. Diz que uma vez veio uns representantes da fábrica toda esquina e conhecer como é que ele afinava e ver como é que ele botava cera de abelha no para segurar a paleta da gaita para não dar problema de sair, vazar ar. E ele sempre usou cera, daí copiaram dele o estilo, o jeito dele. Ele mesmo conta. Daí me Ah, pegaram meu jeito. Os caras vieram e filmaram, né, para ver, né? que coisa, hein? Olha só. E hoje, você tem o diapasão, não sei se existe um diapasão, tem uns instrumentos agora que você coloca, você anexa, né, no violão, na viola, ou até mesmo na gaita, não sei mais ou menos como é que é o esquema. Até um tempo atrás eu vi os músicos, né, afinando os instrumentos atrás do palco para antes de começar o show, e você via Sim, que não tinha esse negócio mais de ouvido, isso é coisa realmente do tempo do teu pai, um pouquinho depois até, né, Gabriel? sim, bem depois. E o meu pai conta que era a coisa mais difícil de afinar um violão, por exemplo, que era de cravelho o violão. Era um pau, era pau, É. um pouquinho de madeira ali que aquilo gastava com o tempo. Tu imagina, não era tarraxa essa aqui.
Era de madeira com madeira ali, daí daqui a pouco flochava aquilo. Sim, Daí tinha que sim. botar água, tinha que largar um pingo d'água, uma água ali em cima, que daí a madeira estufava e daí não desafinava mais. Olha só que coisa interessante. Nós estamos E o outro é conversando. mais, não, e É, outro é mais interessante, meu pai viveu isso aí. É que diz que quando não tinha, eles guspinham na madeira. Tu vê, tu já pensou, rapaz, quando não tinha água, tava tocando no meio do campo lá, diz que ele dava um pá e ali não flochava mais. O violão, né? sim, sim, sim. Agora, olha que interessante. Você, de repente, está vendo esse bate-papo com o Gabriel Hortaça. Ele está nas missões, né? Tem ali próximo a divisa, a fronteira Uruguai com a Argentina. Se eu estiver errado, você me corrige, porque é o local que eu estive, é o de onde eles É estão, bem, onde ele está falando, que ali são as missões, né? Tentando, é o Uruguai que você falou, se eu não me engano, sim, Argentina. Paraguai, sim, verdade. Então, o Gabriel está nesse momento na residência dele, falando com a gente. Você vê como é que é hoje. Hoje não, né? Já há um tempinho, mas as coisas elas vão priorando, na verdade, em termos de tecnologia. Então, a Sim, tecnologia, conforme o Gabriel falou, ela te dá um leque maior. Hoje, a televisão fala, você está falando para o Rio Grande, é uma coisa regional. Ou então, de repente, você está falando somente em São Paulo, onde eu estou. Ou, de repente, você tem um programa de nível nacional. Muito bem. Então, olha a vantagem disso aí. Por isso que eu estava falando esses dias agora, inclusive com esses dois amigos que eu tive aqui, a questão da tecnologia. Olha que legal isso daí. Porque, assim, até mesmo os apresentadores que têm uma certa mais de idade, né, que tem ainda os programas, seja ele no Rio Grande do Sul, seja ele aqui em São Paulo, Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, no Brasil, esses que apresentam o programa, Gabriel, olha só. Se eu tiver errado, você me corrige também, porque eu gosto disso. Eu gosto de sempre aprendendo. Porque se eles estão apresentando o programa, é bom saber que daqui a pouco não vai ter mais televisão. É só isso daqui. Tá certo? E se sim. nós não nos atualizarmos, o que vai acontecer? Você vai ter que pular fora. Deixar para a rapaziada nova que está chegando. É mais ou menos por aí, Gabriel? Sim, é por aí. Um exemplo é meu pai que contava que meu pai tem 80 anos, né? Que a pobreza, o pessoal aqui era tão, ninguém era abastado, era só estanceiro para ter um rádio em casa quando ele era criança. Era só e era tocada a catavento, sabe? Aquele catavento Sim, para sim. carregar a bateria do rádio, carregar a bateria aí funcionava, sintonizava e funcionava. Era uma complicado. E aí diz o meu pai que não tinha condições, ele gostava muito de escutar música. O meu pai subia a avenida que dá 2 quilômetros da casa dele, né? Para ir lá escutar a rádio na praça. Hum, Criança, ele ia de a pé lá no centro, e parava que tinha Voz Alegre, era um alto-falante em cada ponta da praça. E aí as pessoas ficavam ali, quem não tinha rádio, né? E era assim que escutavam rádio. Quem não tinha, né? Tinha as Voz Alegres, coisas no canto da praça. E depois o meu pai conta que também foi um dos que ele se influenciou também, porque ele era criança, né? Ele tinha o mexicano Miguel Aceves Mejia, sim, sim. já ouviu falar? Já, já, já. Ele furava a fila com 6 anos de idade porque ele não tinha dinheiro para entrar no cinema para assistir os filmes do Miguel Aceves Mejia. Quando o porteiro se distraía ali, meu pai entrava no meio das pernas, ele saía lá dentro para assistir, daí parava e ficava olhando o filme mexicano, cantor mexicano. Tu vê, né? Agora, Gabriel, você quer ver uma coisa? Hoje, o pessoal, os artistas dessa geração mais nova, tem história para contar? É muito pouca, né? Eu vi que eu não tinha nada de história muito de perto do meu pai quando vi o Milionário. O Zé Rico sentou um dia com meu pai, viajar de avião e começaram a falar sobre isso. A conversa deles era sobre circo. Perguntando, tu começou no circo, Pedro? Meu pai, claro, não tinha onde tocar. Ou era na zona que tinha, não tinha, era um circo ou no chinareiro, que diz na zona, né, que chama, no É. Meretriz.
porque sim, não tinha sim, sim. oportunidade, muito pouco. Verdade. E aí ele começou naquela, né, o Teixeirinha, tudo era assim, e enfrentava a estrada de chão, né? Como nós também pegamos muito Mato Grosso, 90 por aí ali, que não tinha lá, não tinha estrada. Tu tinha que andar 200, 300 quilômetros de chão. Eu nunca me esqueço de uma cidade, nós fomos tocar em Sapezal. Sim. Nós levamos 8 horas com a vanzinha em 95, no meio de uma reserva indígena, e os índios, como é que é? Pareci, parece que era o nome. Uma reserva que tem até hoje lá. Agora tem um asfalto cruzando no meio. Era tudo chão. Levava 8 horas de Pajero, que o amigo nosso ia com a Pajero, aquelas Mitsubishi que é de rally, ele levava Sim. 5 horas e meia. E aí era só caminhão atolado nos dois lados e nós com aquela caminhonetinha passando no meio, assim, tudo cheio de barro, né? Era uma aventura, né? Uma aventura, é verdade. Deixa eu te perguntar, você falou agora há pouco que você aprendeu também, aliás, que você aprendeu, que tem muita gente hoje que, voltando a falar da internet, que é um assunto que interessa para todos nós, né? A internet, ela é usada para um trabalho digno, coisa bem feita, porque tem muito lixo também, muita tranqueira, Sim. muita coisa ruim, muita coisa que não presta. Você falou que tem, até hoje, pelo menos aqui eu não, aqui no Sudeste eu não tenho muito conhecimento com relação aos professores que dão aula ainda na parte musical, mas deve ter, né? Para você tem essa facilidade, por exemplo, de você dar aula online ou você não mexe com isso? Não mexo. Não mexo porque eu nunca dei aula até. Muita gente pediu para me ensinar, mas eu nunca dei aula. Né? A minha irmã que eu ensinei umas músicas, duas, três, quatro, porque ela me pedia, né? Que tem que ter meio, tem que ser, como é que ter paciência. Quando eu era novo, assim, eu não tinha, eu queria só tirar as músicas ligeirinho e coisa. E aí com o tempo a gente vai melhorando isso aí, né? Porque quando tu é novo, tu, né? E aí tem que, por exemplo, tem dois jeitos de Hum. aprender, né? Um é olhando e tu ensinando falando, né? Porque tem muita gente que chega para mim e pede, tem vergonha de chegar. Já me aconteceu, né? De dizer como é que tu toca assim, como é que tu faz música. É umas perguntas bem profundas, né? E aí um dia um médico que é amigo nosso lá do Paraná, que é fã do meu pai, nosso, um dia ele perguntou, tinha um gaiteiro muito bom do Paraná lá. Nunca me esqueço, ele perguntou o que é que tu acha que falta pro fulano lá, não vou dizer o nome dele. E é um grande gaiteiro, um rapaz. E daí eu digo, eu acho que falta ele fazer a música dele. E ele só toca dos outros. É complicado. E daí esse doutor contou para ele e o rapaz mudou tudo. Começou, já fez 2 discos de autoria, tudo dele. E tá um sucesso, ele tá saindo muito bem. Tu vê, é uma crítica construtiva, né? É verdade. Você, vamos entrar agora nessa. O momento agora. Você conta essas histórias bonitas que a gente não vê. Olha que eu conheço muita gente na área artística. A gente não vê, não tem conhecimento de ter essa história. A não ser o próprio Sérgio, o Sérgio que estava falando, que veio depois também do teu pai. Isso é outra história também que não tem nada a ver. Mas é de conhecimento que ele já por várias vezes esteve aí, e esteve com o teu pai. A gente pode falar do Zé Rico, que hoje se encontra com o Papai do Céu, junto com o Milionário, né, que está vivo ainda. Mas é Milionário Zé Rico, o Teixeirinha, outros que, para quem não sabe, o Teixeirinha é do Rio Grande do Sul. É de Porto Alegre ou você tem conhecimento que ele é de algum interior? É do interior, é de perto de Passo Fundo, no interior de Passo Fundo, Ah, uma tá. cidadezinha. É distante de vocês aí? Como é que é? É distante, 300 quilômetros. Tá. O Gildo de Agora, Freitas também era muito bom. sim, sim, é verdade. Como é que É. está agora? Como é que está agora? A gente está vivendo um momento que parece que agora as coisas começaram, igual flor, né? Começou a abrir, porque isso que nós passamos, esses 2, 3 anos aí,
a coisa não ficou bom para ninguém, em todos os sentidos. Mas como é que está agora? Como é que está para esse final de ano, né? Se tem alguma coisa já prevista para até o final do ano? Quando eu falo para você, eu estou falando justamente para a família Hortaça, em termos musical. E se vocês têm projeto para esse 2023. Mas a gente sempre tem projeto, né? É, E porque o projeto do artista nasce na mente dele, na cabeça dele. E eu, por exemplo, no meio dessa pandemia, eu direcionei para mim pensar em música. sim. Eu passei essa pandemia pensando em música, eu já vinha pensando em música. O meu pai sempre diz que tem que ser 4, 5 anos para trabalhar um disco, um CD novo. Tem o tempo dele, para te poder escolher o repertório certo, para não errar, né? Tu tem que. Porque às vezes tu tem 200 letras, porque mandam muita letra pra gente, sabe? Os poetas, né? E aí tu tem que escolher aquelas, né? É, E aí, né, eu direcionei para música esse tempo, pensando, essa música aqui é boa, essa aqui é bonita. E aí eu fiquei, era para gravar antes da pandemia, já, porque eu já vinha ensaiando, já. E aí surgiu a pandemia e nós adiamos para agora, e agora estou terminando até, gravei, já lancei uma ou duas, né, com o meu pai e estamos gravando 15 músicas. E aí tem que depois fazer um DVD, né? Tem que fazer os clipes, que o clipe é uma coisa muito bonita, né? e jogar na rede social. Claro, tipo um documentário, né? É. O nosso DVD foi um documentário que nós fizemos, o primeiro que nós fizemos em HD, e vendeu de barra a gravadora. E quando nós apresentamos para a gravadora, para a dona, ela disse: Isso não vende. Bem isso que ela falou. E daí meu pai: Não, mas eu estou preocupado com cultura e coisa, e vai dar Claro. certo, tu vai ver bem assim. E ela: Então vamos fazer. Aí, porque o pessoal nunca tinha visto, eles queriam ver a vida nossa, né? É. O cotidiano do artista, né? O lugar onde a gente nasceu, onde se inspirou para fazer as músicas, né? E aí foi lindo o nosso DVD e o que mais vendeu lá. E aí nós estamos nesses projetos aí de gravar um DVD, né? E terminando o CD, 15 músicas. E agora a minha mãe foi mexer no escritório ali, achou mais duas músicas do meu pai, que meu pai queria fazer esses 40, 30 anos que queria gravar e estava guardado. O meu pai tem esse cuidado, sabe? Ele sempre registrava, tinha um gravador, tudo. Ele é bem detalhista, né, Gabriel? Detalhista, meu pai. Ele tinha um gravador sempre no alto, junto que surgia uma melodia, ele fazia na hora e gravava. Porque daí tu pode esquecer depois. Vocês ainda, assim, vocês ainda tocam no Rio Grande do Sul em termos de rádio? De Tocam que eu digo ir, o seguinte, não, não, assim, não vocês, mas as rádios, tanto as AFMs, que eu, apesar que as AMs já caiu muito, né, diminuiu bastante. Mas eu digo, as rádios aí do Sul, pode incluir Santa Catarina também, toca bastante vocês? muito, Toca. muito, Agora eu vou te muito. fazer uma pergunta, porque é o seguinte, a gente está chegando nesse finalzinho de bate-papo, e eu quero a sua opinião com relação às mídias do modo geral. Você quer ver uma coisa que eu fico triste? É assim, ó, eu vejo eu estou comentando porque eu vi, ninguém me contou. Quer dizer, alguém me contou que foi o Sérgio, mas eu tive lá para ver. Isso faz muito tempo que ele me falou, há muito tempo. Mas depois já contei essa história aqui. Então, Gabriel, é assim, é, você quando vai nas mídias. Por que você vai nas mídias? Você vai na mídia no Rio Grande do Sul. No máximo que vocês vão, que é Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina. Que eu acredito que ainda tem sujo mais algumas coisas para você, mas eu digo no modo É, geral, eu fico muito triste, porque por que o Brasil, por que as emissoras do Sudeste, nós daqui, por que o pessoal lá de cima, porque o Norte, o Nordeste, por exemplo, ele toca em tudo quanto é lado do Brasil. Vai até aí eu sou, isso tenho certeza disso. Tá? Os nordestinos têm músicas que são sensacionais, todos eles. Agora eu fico triste, por que não toca, por exemplo, a banda da família Hortaça, incluindo todos vocês, porque vocês são feras, vocês são sensacionais. Por
que a mídia, no modo geral, não procura vocês? Você tem uma explicação para isso? Eu acho que um pouco por exemplo, São Paulo, que é onde tu mora, é Sim. uma Acho um cidade, absurdo. Eu acho um absurdo isso daí. é o epicentro, é São Paulo, né? Sim. O epicentro da mídia. Sim, É uma cidade cosmopolita, né? claro. É uma cidade de muitas culturas, que daí acaba confundindo um pouco. Mas É o muito. gaúcho, no modo geral, você ter uma ideia, os gaúchos no geral, né? Não é o gaúcho, os gaúchos, que eu incluo homens e mulheres no gênero, na verdade. O que acontece? Que tem muito CTG, é isso? Muito aqui em São Paulo, mas tem muito, não é só na capital, não. Tem muito no interior de São Paulo. Agora, eu não consigo entender por que a mídia em São Paulo, eu estou falando de São Paulo porque estou aqui em São Paulo, não vou nem falar do Rio, não vou nem falar do. Por que não toca? O que acontece isso? Sempre foi assim. O meu Sempre. pai ia aí na época do Rolando Boldrin na Som Agricultura. Brasil. Isso aí tudo. Meu pai recorreu a todos esses programas que tinha. Em Sim, sim. 70, inclusive uma vez para te ver como era difícil uma coisa, uma ligação, para te fazer uma ligação em 70, por aí. Tu tinha que pegar e marcar um horário lá e tentar se comunicar, levava 10 horas para chamar o telefone para ligar de São Paulo para cá. Uma vez o Rolando Boldrin queria pagar um avião e um cachê alto para o Noel Guarani, um cantor. Meu pai conta essa história sempre. Depois o Boldrin um dia contou, igualzinho meu pai contar. Daí o meu pai, não, eu vou lá falar com o Noel Guarani. Daí o Boldrin queria que ele cantasse ali só duas músicas, uma milonga e o Pala Velho, que tinha uma música. Nós pagamos hoje o dinheiro, por exemplo, de 50 mil real hoje. Era um Não. dinheirão. E mais os passagens de avião. Não, A mas é um Globo, dinheiro. Mas e é a um Globo, dinheiro hoje, mas é um dinheiro hoje também, se eu for pensar bem. e daí o Noel Guarani não aceitou. O meu pai foi lá chamar ele. E aí ele, não, eu não canto. Pro Roberto Marinho. Não, não quis cantar. Que E daí absurdo, tu assim. vê, o meu pai foi, né, para te ver também que tem o problema da linguagem, né? Da compreensão dos termos usados em cada região do país. Também é um obstáculo para a música também. O meu pai cantou Décima do Sorro no programa Som Brasil para o Rolando Boldrin. Daí o Rolando Boldrin, quando terminou, ele explicou ao meu povo, eu vou explicar para vocês o que é. O sorro, porque lá ninguém sabe o que é sorro. É Guaraxaim, em Guarani, lobo miúdo, chacal do dorso preto, cada região, cachorro do mato, Sim. em cada região do Brasil era um nome. Por isso que daí tem gente que escuta a música e não entende o que é. Sorro. E tem gente que pronuncia zorro. Não tem nada a ver. Tem nada a Não tem ver. nada. Tem nada a ver. Gabriel, a gente está chegando nesse finalzinho de bate-papo. Eu queria que você. Primeiro, quero que você depois transmita, tá? O meu abraço carinhoso, tá? Para o teu pai, que eu gosto muito dele. Faz muito tempo que não o vejo. Espero Sim, uma das próximas oportunidades, indo aí para o sul. Quero ver se eu dou um pulinho mas para claro, abraçá-lo, vamos né? fazer A um você, conjunto inteiro, né? isso, todos Juntar todo eles, mundo, nós vamos fazer uma bonita. isso. E carnear uma ovelha, ou não? É a ovelha aqui tem de monte. E Eu aqui é sei como é. diferente o gosto. Muito, 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 muito. Tem a grama pampa, que chama, é a melhor carne do mundo, que Ela é tem macia, ela é gostosa, né? ela tem as leguminosas, as plantas, e aí fica a carne saborosa, que é Que nativo. beleza. É outra conversa. É outro Mas nós já papo que, fomos, só para completar o que tu estava falando de tocar, nós já tocamos na Bahia, Salvador, no Pelourinho. Meu pai foi o primeiro a cantar no Pelourinho. olha só. Já cantamos na posse do presidente da República também, o único gaúcho a cantar oficialmente. Já cantamos em Roraima, lá no meio da Amazônia, nós fomos cantar em Roraima, em Boa Vista. Atravessar o país. Travessemos o Monte Caburaí, que fala, nós vamos conhecer lá, no lado da Venezuela, lá, que é os extremos. Né? Mas Temos hoje, andado, mas hoje tem que cuidar mais do velhinho, hein? Não deixa fazer essas viagens claro, longas, não.
E agora né? nós vamos tocar no Paraná aí. Temos umas andanças para fazer. E no Isso. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Você daqui uns dias. manda, você manda um abraço bastante carinhoso para o teu pai, para a dona Rose. Já convencer, depois você adianta o assunto para a Marianita. A Marianita, para quem não Sim, sabe, é a irmã do Gabriel, que eu vou querer que ela esteja aqui comigo batendo um papo também, claro. né, contar um pouquinho da história dela. Ela tem outro lado profissional, além de ser música, né? Então, Sim. manda um forte abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Eu quero que você deixe os seus contatos, telefone, rede social. Eu vou deixar agora para você terminar com o programa. Assim que você terminar de passar os contatos, eu quero que você encerre esse bate-papo, programa, esse bate-papo com uma moda, vamos dizer assim, conforme a gente Tá. diz aqui. Na verdade, uma milonga, sei lá, qualquer coisa. Rede Tocar uma social. legal. Peraí, rede social. Onde que tá? Ah, rede Onde que vai social. encontrar? Facebook tem Gabriel Hortaça página. E no Instagram também, Gabriel Hortaça. Hortaca. Hortaca. E tem também o meu canal, Gabriel Hortaça, Sim. no YouTube. Fechou? Vou fazer um pedaço uma música. Vou contar uma bailanta que existiu no meu pontão, indiada do queixo roxo, que nunca afrouxou o garrão, vinho curtido em barril e cachaça de borrachão. Os gaiteiros que eram buenos davam a mostra do pano, o Carlito Desidério, o Felício e o Bibiano, cambiando com o Juvenal no velho estilo pampiano. Só um pedacinho, essa aí é a mais famosa do meu pai, né? E eu vou fazer um shot agora para o pessoal. Vamos lá. Um abraço para Muito todos e muito obrigado. obrigado, Gabriel. Fique com Deus e Muito um abraço a obrigado. toda a família. Eu que agradeço pela oportunidade e fique com Deus e um abraço a teus milhares de seguidores aí. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos para tocar e fazer umas músicas, tá? Foi um Fica prazer, com meu amigo. Deus. O Pampa é a minha casa, um país no outro país, tendo mate, carne e brasa, me basta pra ser feliz. Um cavalo é um par de asas, eu tenho tudo que quis. Um cavalo é um par de asas, eu tenho tudo que quis. Espero que tenham gostado desse bate-papo com o Gabriel Hortaça hoje, né? Se puderem, inscrevam-se aí no canal e deixe aquele joinha, aquele like, tá bom, gente? Um abraço.